A crise no governo brasileiro. Uma das situações mais tristes, devastadoras e de pura decepção que a gente vive aqui no nosso país. O que mal se imaginava, né, é que estamos em 2025, né, faltando aí praticamente um ano para começar as eleições de 2026, e vemos o Brasil completamente devastado. Uma crise política, crise financeira, né, crise interna em vários estados do Brasil, onde ao longo dos anos foi virando basicamente rotina e virou costume no território nacional por completo, né, após vários erros consecutivos de diversos governos. E hoje você vai descobrir a respeito sobre como o nosso país, o Brasil, acabou se infiltrando numa das realidades mais duras e desagradáveis que a gente está tendo até agora. Faltando aí basicamente um ano para as eleições de 2026 começarem, a gente vai dar um pouco mais de explicação para explicar a respeito sobre como o Brasil está numa situação que vai ser muito difícil recuperar, né? A gente vai começar então desde quando Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido também como Lula, iniciou em 2003 até agora 2025, faltando aí um ano para as eleições de 2026. E creio que não vai ser um vídeo fácil de falar, não vai ser um vídeo fácil de explicar. Eu torço inclusive pro YouTube nem catimbar esse vídeo, porque afinal de contas a gente sabe o quanto que é difícil falar de política, até mesmo para mim que eu sou jovem, né, que eu tenho 19 anos, é difícil falar de política também, mas está visível o quanto que o Brasil está andando de lados completamente opostos, lados que não se conseguem conectar, não conseguem fluir e que acaba gerando esse impacto absurdo, completamente devastado que a gente está tendo nesses dias atuais. Então, espero que você possa gostar muito do vídeo, espero que você goste bastante desse conteúdo aqui, dessa produção inédita, porque é muito difícil de explicar a respeito sobre essa situação. É um vídeo que deu muito trabalho para fazer, e ainda mais que estamos voltando ao canal da Todos Curiosos depois de um mês parado. Então espero que você possa curtir muito esse vídeo. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso você seja inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente também a sua opinião a respeito sobre esse assunto, e vamos começar o vídeo sem mais delongas. Eu sou Antônio Dias e você, meu amigo, minha amiga, é muito bem-vindo, bem-vinda ao canal da Todos Curiosos. Pra gente começar, a gente sabe claramente que o Brasil já viveu diversas fases, né, diversas etapas, né, desde sua descoberta, né, até os dias atuais. Mas se a gente for olhar mais pontual, né, se for olhar nesse presente momento, né, se a gente for olhar com uma visão um pouco mais ampliada, a gente vai entender bem o motivo em si dessa situação ter ficado ainda pior. Então vamos começar diretamente, né, lá em 2002, né, com as eleições então de 2002, né, onde vários candidatos ali estavam chamando muita atenção, né, tendo um desempenho assim visível e tudo mais, e um dos que mais tinha expectativa era o presidente Lula, que logo em seguida assumiu, né, dia 1º de janeiro de 2003. Naquela época, ainda já antes das eleições, o Brasil simplesmente estava numa destruição que só, né, já praticamente nesse século, com o Brasil na pobreza, né, muita gente em situações completamente bem bizarras, assim, de pobreza, vivendo ali na miséria, na desgraça mesmo, né, onde o Brasil também não estava conseguindo ter muitos investimentos, orçamentos, planejamentos financeiros, e muito se criticava o Fernando Henrique Cardoso, que até então era presidente do Brasil, em relação a toda essa falta de protagonismo que o país tinha para poder desenvolver de maneira mais gratificante. Então, o presidente Lula assume em 2003, né, vencendo aí essa eleição presidencial em 2003, e já colocando todos os seus planos ali em destaque, né, colocando todos os seus planos em funcionamento,
Por exemplo, a gente teve o Bolsa Família sendo implementado, tivemos programas sociais sendo implementados e o presidente Lula, então, naquele momento tinha exatamente essa pontualidade de ajudar pessoas pobres, né, de ter toda essa garantia e esse convívio, né, com pessoas de baixa renda. E aí, naquela época, em 2003, a situação, né, do Brasil em relação a financeiro ainda era muito fraca. Assim, era bizarro quanto que muitas famílias sofriam, por exemplo, para comprar comida, né, para comprar coisas do dia a dia, né, comprar itens para suas casas, né, até mesmo para empresas também. O Brasil já naquela época, no início do século, já estava assim desenvolvendo, né, várias empresas ali, né, lojas, enfim, tudo mais. Então vem o presidente Lula com o Bolsa Família e outros programas sociais para ajudar essas famílias, essas pessoas aí que precisavam. Não somente isso, como também ele quis defender muitas mulheres que naquela época a devastação, né, o tumulto em si que as mulheres sofriam naquela época, sério, era bizarro, né? E o presidente Lula, então, né, já no final, praticamente no primeiro mandato, aciona a Lei Maria da Penha, que isso foi um marco histórico gigantesco aqui para o Brasil. Fora que o presidente também defendeu muito essa questão das guerras, que nesse início de século XXI, as guerras estavam muito em alta, estavam muito fortes também, não no nível que a gente está, mas assim, tinha muito impacto, né? Ele foi contra essas guerras, né? Foi contra muitas coisas assim que estavam ocorrendo mundo afora, que se posicionou muito bem, teve todo o cuidado, inclusive na hora de se planejar, né, para vários acionamentos das leis, além, né, de outros cargos políticos que já estavam tendo muita força já nessa época, principalmente os ministérios que já começavam a dar um grau um pouco maior, né, para gestões que viriam seguintes. Mas, ainda no primeiro governo, a gente tem uma das situações assim mais loucas, que foi o mensalão, né, um esquema assim de corrupção absurdo, né, que surgiu ainda no primeiro mandato, mas nada que fosse assim, tão hipócrita, né, tão obsoleto, tão hediondo, tá? Então essa questão do mensalão no primeiro mandato do Lula foi pouquíssimo mencionado, inclusive, não afetou assim tanto o governo dele e tudo mais, e inclusive não afetou muito também nessa questão da eleição presidencial para 2006. E a gente chega então para 2006, né, com o presidente Lula sofrendo então algumas críticas, né, não tantas as críticas assim em relação aos dias atuais, mas, né, gerava uma preocupação demais na hora da sua reeleição. Tanto é que isso foi debate também quando ele foi disputar com o Alckmin, né, o Geraldo Alckmin, que também estava disputando as eleições de 2006. O que fez então o Lula sofrer aí algumas críticas, né, mas conseguiu aí, ainda nesse período, né, nessa eleição, ser eleito ali, né, com bastante tranquilidade, né, e tudo mais, nada assim que fosse tão grave no geral. O segundo mandato dele ele já estava um pouco mais tranquilo, né, ao passar ali dos anos, com várias alianças sendo feitas, né, muitos investimentos, planejamentos, reformulações, estava indo tudo certo nessa questão para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter toda a sua tranquilidade, sua folga ali como presidente, né? Inclusive, no final do mandato, chegou a ser um dos presidentes mais bem avaliados da história do Brasil, né? Chegou a ter, acho que mais de 80% de aprovação. Foi uma extravagância mesmo, uma extravagância muito boa do presidente Lula, apesar de que ainda no segundo mandato também, o escândalo dos cartões corporativos e também o escândalo do dossiê ainda no segundo mandato, né? Mas assim, nada que fosse tão grave, né? Esses dois escândalos, inclusive, foram passageiros, né? Não tiveram assim, tanto impacto, né, para o presidente Lula, que já logo de cara trabalhava assim, então, com uma candidata forte, né, para poder colocar na presidência.
né? E aí que a gente chega praticamente no auge desse ponto bizarro, né, de crise que a gente vive até os dias atuais, que é a presidenta Dilma Rousseff. E aqui eu vou demorar um pouco mais de tempo porque há muita coisa para explicar, mas praticamente aí finalizando nessa questão dos mandatos do Lula, assim, foi mandatos que, apesar dos escândalos de corrupção, foi um mandato que para muita gente foi considerado excelente, né, para um presidente assim que já tinha perdido 3 eleições seguidas de maneira doída, né, de maneira sofrível, né, teve que trabalhar muito, né, para reestruturar o Brasil por completo, né, ainda naqueles anos iniciais, né, da democracia, né, com os presidentes então vindo, né, e vice-versa, né, sendo eleitos, mas aí tudo começa a praticamente piorar quando a presidenta Dilma Rousseff chega nesse mandato com o apoio do Lula. E aí que a gente passa a ter a crise absurda sendo envolvida e sendo bem visível na mão dos brasileiros. No início, né, parecia que a Dilma, né, não iria cometer tantos erros, né, visto que ela também, naquela época, era do mesmo partido, né, do presidente Lula, né, o Partido dos Trabalhadores, o PT, como é mais conhecido, já tinha exercido alguns cargos políticos também durante o governo Lula, foi ministro da Casa Civil, né, e tudo mais. Então, assim, não se esperava de fato, né, que poderíamos haver um governo que fosse idêntico, assim, parecido, de fato, com o presidente Lula nos seus 2 primeiros mandatos, né. A presidente Dilma Rousseff, então, foi eleita, né, como presidenta, né, presidente ou presidenta, como você quer chamar, contra, né, José Serra, né, logo no segundo turno. E aí então, já nos seus primeiros anos ali, né, começou a fazer vários aliados, defendeu ali muitas causas também, né, visitou muitas cidades que estavam sofrendo com algumas devastações, né, tive as reformulações dos ministérios também, né, que voltavam então com muito mais força, né, com muito mais grandeza. Só que o detalhe é que desde então muitos brasileiros já estavam já revoltados com a situação que o país já estava andando em relação à segurança, em relação à educação também, em relação à saúde. Naquele período ali de início da década de 10 era um caos gigantesco a situação que o Brasil já estava vivendo. E que isso seria tema então para o que vamos falar já já. Mas em geral os primeiros ali 2 anos, né, da presidenta Dilma Rousseff não pareciam então ser tão ruins assim, né? Aprovou leis, aprovou ali algumas medidas, fez aliados dentro e fora dos governos do Brasil, mas o que mais chamou a atenção de fato foi a partir então em 2013, né? Nesse período aí que a gente teve em 2013, tivemos Copa das Confederações aqui no Brasil, e um pouco antes de começar a Copa das Confederações, né, que era um evento importantíssimo, né, que daria então uma abertura para a Copa do Mundo de 2014, já tinham-se então muitos protestos de brasileiros, né, de muita gente que estava já insatisfeita em relação à saúde, à educação e à segurança também aqui do nosso país. Que durante esse período aí de reformulações dos estádios, né, de muitas obras para a Copa do Mundo, isso veio basicamente à tona, né, porque o Brasil estava gastando muito dinheiro, né, com várias coisas em relação ao evento da Copa do Mundo de 2014, que seria então no nosso território nacional, e não repassando esse dinheiro para diversas outras ocasiões, diversos outros setores também. E isso foi muito criticado pela presidenta Dilma Rousseff, que em 2013 já sofria basicamente um dos momentos, né, que seria então o suficiente para causar o impeachment, né, anos depois. Mas vamos chegar lá, vamos com calma. Nesses protestos todos que tivemos no país inteiro, virou notícia, repercussão nacional, né? Teve até mesmo outros países no mundo também que vários brasileiros protestaram.
sobre essa falta de verba do Brasil gastar dinheiro demais com a Copa do Mundo de 2014. Em 2013, né, foi ali um dos piores momentos possíveis, né, muita gente sofrendo perigo, né, correndo perigo também, né, dessas manifestações. Teve até mesmo jornalistas sendo mortos, jornalistas sendo xingados, sendo atacados também, vários políticos também sendo atacados nesse período. Então, assim, em 2013 a manifestação correu geral, né, para todos os cantos do Brasil e até mesmo alguns lugares do mundo, devido ao excesso extremo, né, de verbas para a Copa do Mundo de 2014. Não somente isso, como também o impacto da crise gerou nos poderes executivo e legislativo. Assim, já nessa época, muitos dos nossos políticos também já não estavam bem de jeito nenhum. Os poderes executivos e legislativos, para muita gente nesse período também, estavam sendo muito forçados, né? Estavam sendo ali muito exagerados, né? Sem competência nenhuma, sem coerência na hora de tratar, né? Na hora de investigar. Ali muitos dos políticos que a gente tinha aqui no nosso país, foi um escarcéu total, né? Uma absurdidade bizarra que a gente teve dos poderes, que gerou protesto também em todos os cantos do Brasil. E a presidenta Dilma Rousseff praticamente, né, eu digo aqui praticamente, não levou muito essa questão a sério, né? Não levou esses protestos em si como se fosse algo normal. O tanto de verba que o governo basicamente estava tendo ali era uma coisa muito fora da curva, né? Os brasileiros notaram muito isso, e mesmo com todos esses protestos, a presidenta não conseguiu conter de jeito nenhum, não conseguiu demonstrar toda a sua capacidade como presidente do Brasil de pelo menos ter responsabilidade daquilo que teríamos. Então, e mesmo com todos esses protestos, né, mesmo com muita gente revoltada por causa do governo, a presidenta Dilma Rousseff foi eleita mais uma vez, foi reeleita para um segundo mandato. O que inclusive gerou muita revolta também, gerou uma injustiça absurda, que eu acho que era pro Aécio Neves, né, que estava disputando, que tinha até bons projetos, né, tinha até bons planos ali, mas acabou não sendo eleito, apesar de que para qualquer um dos dois ali, quem ganhasse, o Brasil iria mudar. E de fato mudou. Ainda nesse período de eleições presidenciais, né, nesse período de 2014, tivemos aí uma das maiores operações do país, que inclusive merece até vídeo depois, a Operação Lava Jato. Durante o período do governo da Dilma Rousseff, era inacreditável o escândalo de corrupção, de verbas completamente fraudulentas, né, de pessoas ali sendo faxinadas para receber dinheiro, né, para desviar dinheiro, para não ter colaboração, não ter coerência, não ter responsabilidade em relação aos governos, aos políticos aqui. Tudo isso praticamente piorou com a Operação Lava Jato, então iniciada em 2014. E essa operação foi basicamente determinante para descobrir as fraudes, né, os desvios de dinheiro que estavam tendo, principalmente da Petrobras, ainda nesse ano de 2014. Porque a Polícia Federal, inclusive, teve que descobrir essas verbas de dinheiro sendo desviados, que seriam então para uma agência, né, uma empresa que vigia, né, que observa o nosso petróleo brasileiro, né, observa nossas condições de gasolina também. Tudo isso daí foi algo completamente nocivo quando a Polícia Federal observou e recuperou todo esse dinheiro desviado. Sério, era algo completamente absurdo, fora da curva, quando essa operação entrou e foi terminar apenas em 2021. A Operação Lava Jato, espero uma hora ou outra, um dia, fazer um vídeo aqui explicando a respeito sobre tudo que aconteceu, porque é um escândalo inacreditável e virou até notícia internacional do quanto que essa operação foi uma das maiores, eu não diria somente aqui do Brasil, eu diria do mundo todo. Foi reconhecida aí por vários órgãos, empresas, né, mundo afora, do quanto que esses desvios, né, lavar dinheiro, inclusive,
essa desproporção financeira basicamente crashou todos aqueles que tentavam ganhar algo a mais completamente de forma burríssima, né, de forma ilegal. Assim, é algo inacreditável, né, e eu ainda nessa época, né, já adolescente, acompanhando essas operações, vi o quanto que o Brasil ainda não estava num jeito pronto para poder lidar com várias dessas corrupções absurdas que estavam tendo aqui. Mas voltando então para o mandato da Dilma. Depois então que ela foi reeleita, novos protestos, assim, mais protestos vieram pelos brasileiros. Inclusive também até mesmo na Câmara também tivemos protesto contra as normas, contra as decisões da presidenta, que assim era algo inacreditável, né? E ainda mais também com o desemprego aumentando, né? Vários índices também ficando muito ruins, né? Com o dinheiro dos brasileiros virando pó, virando poeira, inclusive, né? A pobreza também voltou de uma maneira assim bizarra, absurda demais. Cara, assim, o que não tem nem o que falar, não tem nem o que dizer de fato sobre todo esse esculacho, né, que a Dilma colocou aqui para nós. E apesar de sim ela estar exercendo novos cargos em geral, né, e tentando recuperar a sua imagem, ainda muita gente se revolta demais do quanto que ela foi completamente imprópria para governar o país. Inclusive se tornando a presidente, né, com um mandato assim de governo com um dos piores aproveitamentos do mundo e sendo a líder de governo mais decepcionante do mundo, segundo uma pesquisa feita ainda no período que ela estava no governo. Sério, 2015, né, já ali primeiro ano do segundo mandato, né, vários desses protestos continuaram. Era uma pressão imensa que o governo estava tendo, assim, o governo não tinha como lidar com essa questão, e ainda já em 2015 inicia-se o processo de impeachment contra ela, né? Não só por causa dessa questão também da Lava Jato, como a verba, né, como essa fala, esse pronunciamento dela, né, basicamente não foi correto, né? Tirar basicamente tudo que foi nosso, né, somente para poder fazer algo que não fosse tão bom. Inclusive gerou até mesmo críticas, não só na Copa do Mundo, né, quando o Brasil sediou o torneio, né, quando ela entregou a taça, né, para os alemães, inclusive foi vaiada. Também em alguns eventos também foi vaiada aqui no Brasil. Eventos também em Assembleia Geral da ONU também, cara, ela não... os discursos dela na ONU e também outros eventos mundiais, né, que estavam ocorrendo ali com os líderes de governo, cara, cada evento assim que tinha, né, de fato, das lideranças de governo mais importantes do mundo, tinha gente que precisava até tomar remédio para evitar dor de cabeça do que ela falava. Assim, eu entendo de fato que a Dilma errou muito, mas assim, errou demais, cara, assim, errou de uma maneira bizarra. Ela tá tentando recuperar a sua imagem, né, depois do que ela fez, mas fica difícil não lembrar o que o Brasil virou depois disso, né? O Brasil virou um país devastado, completamente podre do que a Dilma conseguiu colocar em todas essas verbas, todas essas oportunidades que teve aí. E aí com isso em 2015, né, já gera essa questão do impeachment, foi ali acumulando votos, né, de vários políticos, né, passou na Câmara dos Deputados esse impeachment, passou no Senado também, e em 2016 a então presidente do Brasil sofreu o impeachment, o que era algo histórico e único na história desse país, se a gente for contar nesse século, né? A primeira presidente de fato, né, o primeiro presidente de fato que sofre um impeachment nesse século. E acho que vai ser algo difícil da gente ver isso novamente acontecendo, porque, cara, foi algo que manchou a história do Brasil. Manchou de vez, mas assim,
de vez mesmo. Né? A gente nunca vai esquecer o quanto que o governo da Dilma foi basicamente copeiro para essa situação que a gente vai chegar nesse momento. E aí que a gente entra no período aí do Michel Temer. E olha, nada mudou. Assim, nada mudou. O Michel Temer, então, que para muitos não tinha nem respeito, né, não tinha uma preparação boa para poder comandar o país, sai como o presidente mais mal avaliado, com os piores índices da história do Brasil. Sério, tá até a pesquisa, inclusive, na tela, do quanto que o Michel Temer, né, depois que a Dilma sofre esse impeachment e teve que assumir, cara, basicamente o Temer não conseguiu de jeito nenhum colocar todas as suas ações, todos os seus projetos, todos os seus destaques em mãos. Esse período aí que a gente teve de 2016 a 2018 foi só para o Brasil ficar na coberta mesmo, porque ainda a Operação Lava Jato estava na ativa e aquele período ali foi o auge gigante, né, bizarro, gigantesco da Operação Lava Jato, onde vários políticos, né, e diversas outras pessoas foram presas por desvios de dinheiro, por lavagem de dinheiro também, sendo inclusive uma delas o presidente Lula, julgado ainda pelo principal juiz, né, dessas operações, que comandou todas as operações da Lava Jato, Sérgio Moro. Lula, né, foi preso durante quase 600 dias, né, por causa dessa operação. Depois até mesmo a gente vai chegar lá. Mas, cara, o Brasil estava assim, de uma maneira bizarra, totalmente podre. Né? O Temer não conseguiu de jeito nenhum recuperar a autoestima dos brasileiros. Ainda por cima geraram protestos em muitos lugares também. Mesmo depois da saída da Dilma, ainda teve protesto, né, e teve pressão para cima do presidente, então, Michel Temer, para recuperar o país. Coisa que não aconteceu. E aí ele sai como o pior presidente em avaliação geral. Sério, eu tava vendo os números, é inacreditável o quanto que ele, ainda por cima, assumindo aí durante 2 anos, um pouco mais de 2 anos, ele conseguiu piorar a situação do que estava até então. De fato, cara, assim, não fez muita coisa, né, não agradou muita gente. E inclusive depois o Michel Temer ele foi preso também por causa dessa operação na Lava Jato em 2019. E assim, para as eleições de 2018, sério, era impactante o quanto que um presidente poderia então mudar a história do Brasil. Assim como a Dilma e o Temer, que mudaram basicamente o Brasil de maneira pior, assim a gente chega nas eleições de 2018 com Jair Bolsonaro sendo eleito presidente do Brasil. Jair Bolsonaro tinha muita expectativa depois de ter sido deputado durante vários e vários mandatos. Né? Fora que ele ficou muitos anos no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é um dos mais respeitados do mundo inteiro. Né? Muita gente, inclusive, quer se alistar demais no Exército, o quanto que o Exército Brasileiro é muito forte, né? Muito bem respeitado, referência aí no mundo inteiro, né? Da sua organização, dos seus treinamentos. Né? Naquele período ali, né? O primeiro presidente, então, de direita a ser eleito de fato, né? Nesse século, tínhamos então ali uma mudança de patamar, uma mudança em geral do jeito de comandar o país, do jeito de demonstrar ali sua postura, né, demonstrar a sua coragem, né, sua satisfação de fato. A gente sabe que esquerda e direita, né, tem uma diferença imensa, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muitos cargos políticos, né, a gente tem vários partidos também. Esquerda e direita são ali ações opostas, né, beleza, mas aí que começa o governo Bolsonaro, né, em 2019, muita gente já alertava o presidente, então presidente do Brasil, por causa da extrema grosseria e atitude completamente vergonhosa com jornalistas.
A real aqui, não era poucos jornalistas que detonavam esse cara. Sério, eram muitos jornalistas, né, que ainda no período de deputado, ele já era muito criticado por várias conversas, vários questionamentos, várias reclamações que ele tinha com os jornalistas brasileiros. Sendo então um dos exemplos assim, de jornalistas mais detonadas, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, Miriam Leitão. Sério, o quanto que ela tem uma história de vida assim impactante, né? Uma história de vida assim muito doída, né? Por exemplo, ali na adolescência, né? No início da vida adulta também dela, cara, é uma das jornalistas mais respeitadas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E eu não sei como que o Bolsonaro não sequer viu, não percebeu o quanto que essas críticas em si aos jornalistas, né? Reclamações aos jornalistas, até ataques também aos jornalistas, poderiam causar durante o seu mandato. Inclusive isso foi até mesmo tema nas eleições presidenciais de 2022 também. E cara, ali, a partir dali de 2019 para frente, né, até o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro, eram muitas as críticas e reclamações em relação a jornalistas e a imprensa no geral. Sendo que, se não houvesse jornalismo, se não houvesse imprensa no Brasil e no mundo também, a gente não teria informações, a gente não teria notícias, não teríamos reportagens sobre tudo o que é mais importante que acontece no mundo inteiro. E eu detono aqui diretamente essa atitude porque o jornalismo brasileiro é um dos mais respeitados do mundo. A imprensa brasileira é uma das mais respeitadas do mundo. Foi uma atitude fora do comum ele criticar vários desses jornalistas e eu não sei como que ainda por cima muita gente caiu nesse papo dele dizendo que ele tratava bem jornalistas. Porque a maioria, em geral, era uma detonação, era esculacho, né? Era muita falta de verba, era muita falta de respeito também com vários dos jornalistas que a gente teve. Assim, bizarro. Mas apesar de tudo, né, trouxe, por exemplo, o Pix, né, trouxe aí o 5G, modernizou também a tecnologia nesse período, zerou alguns impostos também, que inclusive foi muito bom, gerou alguns impactos, mas alguns índices começaram então a ser o principal ponto do governo do Jair Bolsonaro. E eu destaco aqui 2 desses índices, que inclusive também vão estar na tela. Desmatamento e a população que estava passando fome. Esses 2 índices de desmatamento e também da fome no Brasil capengou o governo Bolsonaro de vez. Ainda mais que o Brasil voltou para o mapa da fome. Esses 2 índices durante o governo Bolsonaro, cara, era algo que nunca tínhamos visto um impacto, né, um resultado tão generalizado e tão assustador para aquele tempo, né, que estávamos vivendo aí. E não só isso, como o pior de tudo acontece quando a pandemia chega. A pandemia ali basicamente gerou, né, o fim de vez do Bolsonaro, né, que seria essencial para a prisão dele depois. A gente sabe muito bem que ao longo desses próximos anos pandemias podem vir, muitas pandemias podem vir. A gente já teve pandemias históricas nos séculos anteriores, né, durante a história no mundo inteiro também. A gente tivemos pandemia, inclusive, antes da de Covid. A gente teve pandemia, para quem não se lembra, da gripe suína. A gripe suína aterrorizou muito, principalmente aqui na América Latina. Mas a pandemia de Covid-19 foi basicamente o auge da desgraça que o governo Bolsonaro sofreu. Assim, era muita gente morrendo, a crise na saúde piorou de vez, era muita gente internado nos hospitais, clima também de depressão, né, de pessoas que ficaram depressivas, né, tiveram sua saúde mental comprometida, piorou. E exatamente começa também no governo Bolsonaro, que eu estava pesquisando, alguns dos aumentos mais
loucos possíveis. O aumento do dólar, o aumento também de diversos preços, principalmente dos alimentos. Então, assim, esse impacto, né, essa globalização de várias coisas ruins que rolaram durante o governo Bolsonaro fez com que nas eleições de 2022 ele perdesse por uma margem muito pequena para o presidente Lula. E com um detalhe que perdeu, né, por uma margem completamente pequena, mas com os mesmos eleitores que elegeram em 2018. Se a gente pegar ali, né, os números dos eleitores que elegeram Bolsonaro, daria para ele ter vencido em 2022 se não fosse várias pessoas, né, todo mundo ali influenciando outras ali para poder votarem no presidente Lula, porque o governo do Bolsonaro estava uma destruição só, apesar de que eu acho, né, de fato, que mesmo com todos esses erros, o governo Bolsonaro, para mim, ele não foi tão catastrófico, não foi tão demolidor quanto os dois últimos governos que teve antes dele. Mas mesmo assim, foi muito devastado, foi muito sério. Aquilo dali do governo Bolsonaro em 2022, nas eleições presidenciais, cara, foi loucura. Loucura, ainda mais com o que veio a seguir, né? Muita gente, mas assim, muita gente se manifestando, aqueles ataques violentos, inclusive perto da Polícia Federal também, né? Pessoas queimando ônibus, queimando até carro, inclusive, se manifestando contra o resultado das eleições. Agora, se a urna de fato funciona ou não, aí é com vocês, não vou discutir esse assunto aqui, mas era desnecessário algo como aquilo dali. Desnecessário. Aquele ano de 2022 representou bem o quanto que, politicamente falando, o Brasil estava em ruínas. Ruínas. E aí, então, que com essa monstruosidade gigantesca, né, e ainda mais também que o Brasil já estava, né, endividado, muito endividado, né, com uma conta assim alta, o Brasil gastando bastante, demais. Foi aí então que 2022, né, foi o auge do quanto que o Bolsonaro, de fato, não conseguiu também deixar um bom legado. Ele deixou um bom legado, assim, das coisas que ele trouxe, né, do impacto que ele gerou e tudo mais, mas muita coisa ruim saiu das mãos dele e acabou, infelizmente, se tornando aí um motivo de ódio, um motivo de discursos completamente esquisitos de diversas pessoas e que gerou essa rivalidade absurda, né, entre esquerda e direita aqui no Brasil. A gente já tinha uma rivalidade muito intensa até alguns anos anteriores, mas nunca se viu uma rivalidade tão dura, né, e tão poderosa de esquerda e direita aqui no Brasil quanto de Jair Bolsonaro, né, logo depois quando ele deixou a presidência. Cara, era algo que a gente nunca que imaginaria. Deputados, senadores, vários políticos, prefeitos, né, um montão de gente discutindo, né, quebrando a rodo diversamente com outras pessoas, assim, perdendo a paciência de fato. O governo Lula que a gente chega agora em 2023, cara, essa crise que a gente vive nos partidos políticos, assim, não era nem para ter existido, né? Uma das principais críticas em relação ao governo Lula hoje é exatamente esse ponto de que a rivalidade basicamente cantou por todos os cantos. Até hoje a gente não conseguiu de jeito nenhum, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em que esquerda e direita ficaram calmos. Tá assim, todo mundo discutindo direto, né? Assim, direto e reto, o quanto que muita gente não concorda, muita gente discorda, muita gente concorda ou não em relação à postura das pessoas, os projetos que as pessoas têm. E eu já quero inclusive deixar uma mensagem clara aqui. Com essa rivalidade, a gente não chega a nenhuma em canto nenhum, tá? A gente não chega basicamente em local nenhum com essa rivalidade acendendo o Brasil diretamente. E que provavelmente em 2026 isso com certeza vai ficar pior com qualquer dos presidentes
se for esquerda ou de direita assumindo a presidência do Brasil ano que vem. Sério, eu tô falando direto aqui para quem tá assistindo esse vídeo. A situação entre esquerda e direita aqui no Brasil vai ficar pior com quem for assumir. Porque não tem como. Não tem como. A partir do governo Bolsonaro e que entra pro governo do Luiz Inácio Lula da Silva, direita e esquerda basicamente não tem um minuto de paz. Não tem. Vai ser difícil, vai ser muito complicado a gente ver o nosso Brasil voltar com aquele clima de tranquilidade, né, entre os partidos em geral. Assim, é muito, muito ruim, de maneira decepcionante, o quanto que essa rivalidade chegou até então. Com direito até provocações, xingamentos, processos, o que, na minha opinião, é algo ridículo. Ridículo e que beira o descaso, beira o desrespeito não só com os políticos brasileiros, com todos os políticos brasileiros, mas até com nossa população também. Mas voltando então ao governo Lula, não somente essa questão que a gente teve das rivalidades, como ainda no governo Bolsonaro, já entrando para o governo Lula, a gente tem a tentativa de golpe de Estado. E seria uma imundície um golpe desse ser feito, né, ser aplicado, sendo que o STF nos últimos anos ganhou muito mais força e muito mais impacto, e a imprensa brasileira está basicamente atenta a tudo o que acontece no Brasil. A tentativa de golpe, para mim, na minha opinião, não era algo certo a se fazer em relação ao presidente Bolsonaro. O que, na minha visão, que ele deveria ter feito era ter esperado então esses 4 anos para poder disputar uma eleição de novo. E a partir daí tudo gera a ficar pior. Porque com essa tentativa de golpe de Estado, muitos dos nossos patrimônios foram destruídos, os poderes foram atacados de maneira criminosa, covarde, coisa que inclusive até mesmo eu falei, acho que no canal Gatos Curiosos, para quem não segue o canal Gatos Curiosos, no nosso Instagram, siga lá, mas eu falei isso, velho, é completamente patético. Era desnecessário aplicar um golpe num país onde as forças políticas estão ficando cada vez maiores, né, com mais poder, né, com mais englobamento, com mais impacto nesses últimos anos. Assim, precisava de fato fazer uma tentativa de golpe daquilo dali, né, com o 8 de janeiro se tornando uma data histórica para o país todo. A gente nunca vai esquecer os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Aquilo dali foi o auge de fato do governo Bolsonaro, do quanto que apoiadores, né, completamente endiabrados, enraizados com o resultado das eleições, destruíram tudo o que a gente tinha de patrimônio. Alguns já foram recuperados, mas outros ainda continuam sem todo aquele brilho, sem aquela marca que a gente tinha antes. E que inclusive levou o presidente Jair Bolsonaro em 2025, né, poucos meses, né, poucas semanas depois que eu estou até mesmo fazendo esse vídeo, a ser condenado, a ser preso, né, durante mais de 27 anos de prisão. Mas assim, era desnecessário. Assim, era desnecessário de fato, né? Não precisava disso de jeito nenhum. E que agora, e que inclusive enfraqueceu a direita. Sério. A direita aqui no Brasil, principalmente com os partidos de direita, de centro-direita, precisam se recuperar, né? Depois disso daí. Enfraqueceu muito a direita, apesar de que vários partidos também de direita e de centro-direita melhoraram, né, tiveram um bom desempenho nas eleições municipais em 2024, mas para as eleições presidenciais para 2026 ficou muito claro, né, que com Jair Bolsonaro então na prisão, é preciso que mande alguém com força, né, para poder disputar aí com alguém da esquerda, que provavelmente vai ser o presidente Lula. Então assim, a gente precisa de 2 lados que possam competir de maneira segura, né, sem toda essa violência. E com esses atos em si,
né, esses atos completamente vergonhosos, desrespeitosos, deixou claro o quanto que o Brasil não vai sair do lugar de jeito nenhum com toda essa falta de verba e essa falta de respeito com todos nós. Todos, eu digo todos, tá? E no terceiro mandato do presidente Lula, que a gente está tendo agora, não só isso virou motivo, né, de muita reclamação, de críticas, inclusive, ao presidente Lula, que tinha feito até então 2 mandatos, né, para muita gente excelente, mas como, além de não ter um posicionamento firme, né, de não ter um posicionamento coerente em relação a isso que rolou, isso na visão, obviamente, de muitas pessoas, né, que acompanharam os discursos dele e tudo mais. Fora que os discursos do presidente Lula nem chegaram a ter tanta extravagância em alguns locais do mundo inteiro, principalmente que alguns discursos, para muitos, é muito agressivo, né, discursos assim desnecessários, né, discursos machistas também, discursos provocativos, né, discursos inclusive sem sentido. O que muita gente está reclamando do governo atual do presidente Lula é exatamente isso, que muitos dos discursos que ele faz são discursos sem sentido nenhum, né, completamente precipitados, né, discursos assim que não são nem atitudes em geral de um presidente, né. Fora o aumento também no número de impostos, né, que desde o período do governo Dilma só vem aumentando, e no presidente Lula, em 2023, chegou no auge, né, com muita gente tendo que desembolsar gastos excessivos para poder trabalhar, né, continuar aí com todos os seus serviços, né, para poder sobreviver também. Além do aumento, né, nos alimentos, né, o aumento do dólar também, que isso também gerou muito impacto aqui no Brasil. Fora muitas demissões dos cargos que a gente teve, né, muita gente aí na política sendo demitidos, né, indo embora, né, seja por aspectos, seja por condição de saúde, né, até mesmo por crimes também, ou até mesmo pressão psicológica, né, protestos também, mesmo com algumas leis assim aprovadas pelo presidente Lula, fora várias reclamações em relação à postura do presidente Lula com muitos estados, fora uma pressão absurda do presidente Lula também em relação a posicionamentos que ocorrem fora do Brasil. Né, muitas coisas que rolam, como por exemplo as guerras, né, muita gente fala o quanto que as atitudes do presidente Lula são infundáveis, né, inverídicas, além de manter o diálogo, né, com esses países, por exemplo os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos taxaram o Brasil, não só culpam o Lula, como também culpam o Bolsonaro pela taxação absurda que o Brasil está sofrendo, mas principalmente o Lula por não conceder um diálogo muito bem feito e favorável aí para manter o Brasil em um nível mais agradável, um nível seguro, um nível generoso assim com os outros países, né? Também teve essa questão da Venezuela, teve também essa questão aí da Argentina, cara, muitas coisas de fato assim que ocorreram com o presidente Lula foi algo que não tem nem explicação, né? Não tem nem explicação. E só mostra de fato o quanto que o governo está andando para o lado errado. As contas em si do governo estão estourando já o teto, né? A taxa de juros também está alta demais, taxa Selic também. Sim, tem muita coisa de fato nesses últimos governos que a gente viu que não estão se desenhando bem, assim, não estão se desenhando muito bem. As avaliações gerais, né, que os brasileiros têm em relação aos últimos presidentes também não é muito boa, né? A gente vê muitos políticos, né, não se digo somente os presidentes, mas até os governadores sofrendo críticas nesses governos que a gente está tendo, por causa também dessa divisão que a gente teve também entre esquerda e direita, que ficou muito forte essa rivalidade, muitos índices e dados, né, sendo piorados, né, completamente tristes, assim, devastadores. Então, cara, assim, só mostra que desde lá atrás
né? Desde o século que começou, o Brasil já não estava tão bem. E nessa situação que a gente está agora, vai ser muito difícil o Brasil recuperar a sua alegria, sua autoestima com o povo brasileiro, com a população brasileira, ficando mais satisfeita. Ainda mais que nem todo mundo, claro, vai gostar, né, de um governo ou outro. Muita gente não vai gostar de um governador, de um presidente, de um senador e tudo mais. Isso daí faz parte, né? Isso acontece no mundo inteiro. Mas todo esse ódio que o Brasil está vivendo, né, toda essa rivalidade, essa crise de fato que o Brasil está vivendo, vem desde lá atrás, né? Desde lá atrás até agora. E que a gente espera, né, faltando aí um ano para as eleições de 2026, que isso tudo melhore e que isso não passe a ponta do iceberg, faltando aí um ano, né, para a gente ter as eleições de 2026. Eu acredito que de fato a situação no Brasil não vai de jeito nenhum melhorar até a gente ter um posicionamento forte, um posicionamento seguro das coisas que estão acontecendo. Fora que nem todos os governos vão agradar todo mundo. Independente se passar 20, 30 governos seguintes, eu tenho certeza, não vai agradar ninguém de jeito nenhum. Faltando aí basicamente um ano, né, para as eleições então chegarem, eu acredito que a situação no Brasil não vai melhorar. Assim, a gente já está vindo de situações assim bem desagradáveis, né, situações completamente tortas nesses últimos governos, fora que, independente de um governo ou outro, passar 20 governos seguintes, cara, nenhum vai ser perfeito. Né? Nenhum vai ter um nível de aprovação assim de 100%, né? De agradar todo mundo. Né? Mas a gente não pode ter um governo, e eu digo governo brasileiro, né, que seja assim, tão destruído, né, tão manchado de fato. Eu, como cidadão brasileiro, né, acho que vocês também, como cidadãos brasileiros que estão vendo esse vídeo, sabem o peso que vai ser as eleições de 2026. Eu sou crítico aqui a vários desses governos que acabei de falar, porque de fato precisava de uma solução mais segura e mais confiante do que apenas ser hipócrita, ser genérico, ser arrogante, ser desrespeitoso, ser hediondo, tudo isso daí. Não digo somente de um governo, nem de dois, mas eu digo de todos esses governos que a gente está tendo, de todos os governos brasileiros em geral que a gente já teve. Precisa-se de fato de uma solução que solucione esse tempero que a gente não está conseguindo salgar direito a nossa comida. Precisa-se de um tempero que salgue, né, ou que adoce algo que não esteja estragado. O Brasil precisa de uma solução que seja determinante para não rolar o que rolou nesses últimos anos. Com protestos, indignações de muita gente, de muitos políticos também, de muitas pessoas que não aguentam mais ver o quanto que a gente está andando no caminho errado, que estamos andando por um lado errado. Será que a gente precisa de verdade ou de mentira para estabelecer um país? Será que a gente precisa de bondade ou arrogância para termos nossos direitos, né? Termos nossas envergaduras, temos nossas proteções, temos as nossas lutas a cada dia que a gente passa. Eu dou boa sorte aqui, diretamente, para aqueles que vão votar ano que vem. Porque a gente não espera que aconteça algo pior, como que aconteceu nas últimas vezes. Para 2026, faltando aí um ano para as eleições, né, que vai ser dia 4 de outubro de 2026, esperamos que o Brasil possa estar muito seguro, muito firme, como qualquer democracia no mundo. Que não seja atacado,
que não seja cuspido, que não seja alvo de flechada, que não possamos criar tantas intrigas, tantas rivalidades, tanto ódio, tanta escassez por coisas que sequer vão ser com a gente, ou coisas que vão acontecer com a gente, de fato. Como cidadão brasileiro, para a gente dar o ponto final, o crédito final aqui nesse vídeo, a gente precisa de muita coisa para que esse país, chamado Brasil, possa estar em níveis preparatórios, de níveis mais estabelecidos, para que a gente não tenha essa turbulência que a gente está. Saúde, educação, segurança, não tem nem o que dizer. Rivalidades entre esquerda e direita, também não tenho o que dizer. O que virou moda aqui no Brasil tem que parar de ser moda. Tem que ser respeito. Tem que ser formação. Formalidade. Algo que seja construído por toda a nossa credencial, para que o nosso país esteja num nível aceitável, para que não role essa crise mais de jeito nenhum. Para 2026, meus amigos, esperamos que todos possam estar extremamente seguros de que, e esperançosos de que a situação vai chegar no nível aceitável para a maioria das pessoas. Para os críticos ou para os apoiadores, que esses governos possamos aprender de fato o que tudo foi impactado e que tudo que gerou uma crise que até hoje está sem fim. E onde o nosso país precisa de fato ser um país que demonstre a legalidade e a honestidade do povo brasileiro. Com isso, vamos encerrando esse vídeo. Que para 2026 seja um ano histórico para todos nós. Muito obrigado por assistir e até mais.